Olá, meu bom dia a todos vocês, meus irmãos queridos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso grande Deus e a comunhão do nosso Pai Celestial esteja conosco nesta manhã. Que o Espírito de Deus esteja com você, esteja comigo também. Seja bem-vindo à nossa Sala da Esperança. Neste momento nós vamos estudar a nossa lição de quarta-feira, o orgulho, o preço do orgulho. Nós vamos estudar o capítulo 14 de Isaías, onde nós vamos aqui extrair uma grande mensagem que Deus quer passar para mim e para você. Eu quero orar com você neste momento e nós vamos pedir a bênção de Deus para o nosso estudo da nossa lição. Nosso Deus, bom Pai Celestial, abençoe o nosso estudo neste momento, abençoe a mim, abençoe os meus irmãos. Nós pedimos que o Teu bom e santo Espírito, o nosso professor, estejam conosco, porque nós queremos aprender a palavra do Senhor que o Senhor quer nos ensinar neste momento. Por favor, querido Deus, enche-nos da Tua graça, em nome de Jesus. Amém. O preço do orgulho, queridos, é a nossa lição de hoje. Nas Escrituras há dois grandes temas ou assuntos predominantes que competem entre si. Um é o tema de Salém, Monte de Sião, Jerusalém, a Nova Jerusalém, que representa o reino de Deus. O outro é o tema de Babel, ou Babilônia, que representa o domínio falsificado e a adoração de Satanás. Tá? Então são esses dois temas, esses dois assuntos que a lição quer passar para nós nesta manhã. Queridos, a Bíblia apresenta apenas dois caminhos, duas formas de adoração, tá? Duas religiões e duas portas. Não existe meio termo. Tá? Ou nós estamos adorando a Deus, ou nós estamos adorando o inimigo de Deus, Satanás. Tá? Ou nós estamos entrando pela porta, a porta que Jesus abre e ninguém pode fechar, tá? E quando fecha ninguém abre, ou nós estamos entrando pela porta espaçosa que conduz à perdição e, claro, né, que é a porta das trevas. Ou nós estamos andando, né, pelo caminho estreito, tá, que conduz à vida eterna, dita por Jesus, ou nós estamos trilhando em um caminho largo, tá, um caminho espaçoso, um caminho de muitas facilidades, porém conduz à perdição eterna. A escolha é nossa, tá? Ou nós estamos na religião que nos religa a Cristo Jesus, ou nós estamos em uma religião, tá? Que propriamente nós estaremos religando as trevas. Ou nós estamos adorando a Deus com a sua verdadeira adoração, ou nós estamos adorando o inimigo de Deus, adorando Satanás. Então, queridos, a Bíblia não apresenta uma intermediação, ou meio termo. Tá? Ou é, ou não é. Ou adoramos a Deus, ou não adoramos a Deus e adoramos o inimigo de Deus. Tá? E é exatamente esses dois grandes temas que a lição quer passar para nós hoje. Tá? Abraão foi chamado por Deus para sair da sua terra, de Ur dos Caldeus, para ir para Jerusalém, tá? Para Sião, tá? Aonde ali, né, ele estaria adorando a Deus. Tá? Os antediluvianos, tá, que foi chamados por Deus
para adorar a Deus, para se converter, para se arrepender, entrar na arca e ser salvos. Queridos, eles não quiseram e foram levados, como diz a Bíblia Sagrada, todos pelo dilúvio, com exceção de Noé e a sua família, que foi salvo por entrar na arca. Tá? Logo após Noé e os seus descendentes, os seus filhos, saírem da arca, os seus descendentes queridos agora já foram desviando dos ensinamentos de Deus, dos caminhos de Deus, e foram construir uma torre de Babel, né? Que aquela torre representava exatamente a apostasia, a descrença em Deus e a confiança em si mesmo, confiança em si próprio. E eles disseram, vamos construir essa torre, porque se vir um outro dilúvio, né, nós já estamos salvos do dilúvio que vier. Veja que no dilúvio que Deus salvou Noé e a sua família, queridos, eles foram salvos exatamente por Deus. Tá? A arca, embora foi ali uma demonstração de fé de Noé na crença protetora de Deus, mas a arca em si não salvaria Noé das fúrias daquele dilúvio. Mas eles queriam ser salvos pelas suas próprias obras, construindo a Torre de Babel. Queridos, aqui no texto que nós lemos de Isaías capítulo 14, vem demonstrando que Lúcifer, Satanás, quando ele se rebelia, apostata, desvia dos princípios de Deus, ele caiu do céu, ele foi expulso do céu. Como estrela da manhã, como ele era, tá? Ele deixou que o seu orgulho tomasse o seu coração, subisse ao seu coração, e invejando de Deus, com uma imensa inveja de Deus, ele disse que iria então formar um trono acima das mais altas nuvens, ou seja, ele disse, eu serei superior a Deus em tudo, serei melhor do que Deus e atrairei a adoração de todos os anjos, de todos os mundos que haviam sido criados por Deus. Então ele teve que ser expulso do céu. Tá? E diz aqui o texto, queridos, que ao ele ser expulso, Deus disse que ele desceria ao mais profundo do abismo. Então, queridos, vejam o que a inveja, o que o orgulho, o que o egoísmo é capaz de fazer com um ser criado como Deus criou, perfeito, Lúcifer, e ele deixou então que fosse predominado pelo seu egoísmo. Tá? E isso não é diferente também conosco. Queridos, quando nós deixamos nosso coração ser possuído de inveja, ser possuído de vanglória, ser possuído de orgulho, é óbvio que assim como Lúcifer foi expulso do céu, também seremos expulsos, queridos, e diz aqui a palavra de Deus, para o mais profundo do abismo. É o pecado que nos leva para o abismo, o mais profundo do abismo. E não é essa a vontade de Deus para mim e nem para você. Porque Jesus, o desejo dele, como ele mesmo diz, é que aonde ele está, nós estaríamos com ele, que é no reino dos céus. Tá? Agora, queridos, assim como Babilônia foi destruída, a Torre de Babel, símbolo de Babilônia, foi destruída pela adoração ao paganismo, tá? A Babilônia espiritual, que hoje também induz milhares e milhares, milhões e milhões de pessoas à adoração ao Deus falso, às imagens de esculturas, aos deuses pagãos, e propriamente assim, quem o faz está adorando o inimigo de Deus,
adorando a Satanás automaticamente. Tá? Também, queridos, a palavra de Deus diz que serão destruídos, assim como Babilônia, né, foram destruídos. Tá? Mas qual é a promessa de Deus e o chamado de Deus para mim e para você? Tá? Em Apocalipse capítulo 18, verso 4, então o Senhor Deus disse assim: sai dela, povo meu, para que vocês, né, não sejam cúmplices dos seus pecados, que é a adoração aos deuses pagãos, e não sejam comparticipantes dos seus flagelos. Tá? Então Deus está fazendo um chamado: sai dela, povo meu. Assim como Deus chamou o povo de Israel 70 anos depois que eles estavam lá em Babilônia para voltar para Jerusalém, voltar para Sião, Deus está chamando todos neste momento a sair de Babilônia, essa Babilônia espiritual, essa religião, né, que induz o ser humano, né, a adorar deuses pagãos, imagem de esculturas, né? Então, adorar o próprio homem, que automaticamente está adorando a Satanás. Deus está dizendo: sai dela, povo meu. Ou seja, Deus está dizendo: eu tenho um povo que está, né, envolvido nessa Babilônia, precisa sair, eu estou chamando, você precisa vir para mim, você precisa aprender a adorar o Deus verdadeiro, a guardar os mandamentos de Deus, tá? Obedecer os princípios de Deus, aceitar a salvação pela fé em Cristo Jesus e ser salvo pela sua graça, ser regenerado, transformado e viver em uma nova criatura, em novidade de vida. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Queridos, é exatamente isso que a lição quer passar para nós. O que Satanás queria era a adoração. Tá? Lá no Monte da Tentação, ele ofereceu para Jesus: se você prostrar e me adorar, eu te darei tudo. Queridos, Satanás, ele promete te dar tudo se você o adorar, se você o servir, se você obedecê-lo a ele. Só que o fim é como diz aqui o texto: serão lançados no mais profundo do abismo. Então, queridos, eu sei que você não quer ser lançado no profundo do abismo, em meio às trevas, ser queimado junto com Satanás, tá? No fogo de enxofre para todo sempre. Eu sei que você não quer isso. Então, queridos, o chamado de Deus para nós é: sai dela, povo meu. Entre pela porta estreita e ande pelo caminho que é apertado, mas conduz à vida eterna. Tá? É isso que Jesus quer que nós o fazemos. Aprendemos a servir a Deus e adorá-lo, o verdadeiro Deus. Então que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que você realmente possa aprender a aceitar os conselhos de Deus, tá? E mais do que depressa tomar a sua decisão sinceramente diante de Deus, porque não tem o meio termo, não tem o meia salvação. Não tem uma forma, queridos, de adorarmos qualquer uma outra coisa e depois, né, Deus olhar e dizer que coitadinho, eu vou levar para o céu assim mesmo. Não. Nós precisamos, queridos, ouvir o chamado de Deus como Abraão. Sai, né, de Ur dos Caldeus, da tua terra, do meio da adoração falsa que vocês estão, para que você vá para Nova Jerusalém para adorar o verdadeiro Deus. Que Deus possa te abençoar, que o Espírito de Deus possa estar contigo, te guiando em toda a verdade nos caminhos do Senhor. Amém? Até logo, se Deus quiser, estaremos de volta amanhã na Sala da Esperança para estudar mais uma lição muito importante para nós. Fique com Deus.